Terceiro parágrafo. O autodomínio, a resignação, a temperança, a firmeza, a perseverança, bem como outros semelhantes poderes, grandes e santos, tudo isso de Deus recebemos para resistir às dificuldades que nos sobrevêm. Se cultivarmos esses poderes e deles dispusermos, não consideraremos ser difícil, doloroso e intolerável o que possa abater-se sobre nós, compreendendo que todo infortúnio é humano e pode ser dominado pelas virtudes que nos habitam. Os insensatos, esses, não têm isso em conta, pois não compreendem que todas as coisas acontecem tal como devem acontecer, para nosso bem, para que assim as virtudes brilhem e sejamos coroados por Deus. Primeira sentença. O autodomínio, a resignação, a temperança, a firmeza, a perseverança, bem como outros semelhantes poderes, grandes e santos, tudo isso de Deus recebemos para resistir às dificuldades que nos sobrevêm. Essa fala é uma das mais ricas em termos de espiritualidade prática. Análise. O autodomínio refere-se à capacidade de governar a si, controlar impulsos, paixões, pensamentos. É a base da vida ascética e da razão espiritual. A resignação não é passividade, mas aceitação ativa da vontade de Deus. É confiar que mesmo o sofrimento tem sentido e que Deus está presente nele. A temperança, virtude que modera os desejos e prazeres. Santo Antão a vê como essencial para manter a alma livre e equilibrada. A firmeza, a perseverança, são forças interiores que sustentam o homem racional diante das provações. Firmeza é estabilidade, perseverança é constância no caminho do bem. Outros semelhantes poderes, grandes e santos, Santo Antão reconhece haver muitas outras virtudes que participam dessa mesma fonte divina, todas voltadas para a resistência espiritual. Tudo isso de Deus recebemos. Aqui está o ponto central. Essas virtudes não são conquistas humanas isoladas, mas dons recebidos. A razão verdadeira reconhece que o bem que há em nós vem da graça, para resistir às dificuldades que nos sobrevêm. As virtudes são armas espirituais. Deus nos equipa para enfrentar as tribulações da vida, não com desespero, mas com força, serenidade e fé. Reflexão. Santo Antão nos mostra que a vida espiritual é uma batalha, mas não estamos desarmados. Cada virtude é um presente divino, uma resposta ao sofrimento, uma luz na escuridão. O homem racional não somente pensa, ele resiste, espera, confia e vence, porque está sustentado por Deus. Segunda sentença. Se cultivarmos esses poderes e deles dispusermos, não consideraremos ser difícil, doloroso e intolerável o que possa abater-se sobre nós, compreendendo que todo o infortúnio é humano e pode ser dominado pelas virtudes que nos habitam. Essa fala de Santo Antão é um verdadeiro tratado sobre resiliência espiritual e maturidade racional. Análise. Se cultivarmos esses poderes, refere-se às virtudes mencionadas na fala anterior: autodomínio, resignação, temperança, firmeza, perseverança. Santo Antão não vê essas virtudes como automáticas, mas como sementes que precisam ser cultivadas com esforço e oração. E deles dispusermos. Ou seja, não basta tê-los em potencial, é preciso usar, aplicar, viver essas virtudes. A razão verdadeira é ativa, não contemplativa somente. Não consideraremos ser difícil, doloroso e intolerável. Santo Antão não nega que o sofrimento exista, mas afirma que ele pode ser enfrentado com serenidade. O homem racional não se desespera, ele vê com olhos espirituais. O que possa abater-se sobre nós refere-se às provações inevitáveis da vida, perdas, doenças, injustiças, solidão. Nada disso escapa à condição humana, mas tudo isso pode ser enfrentado com virtude.
compreendendo que todo o infortúnio é humano. Santo Antão nos convida a aceitar a realidade da dor como parte da existência. O infortúnio não é sinal de abandono divino, mas parte da jornada. E pode ser dominado pelas virtudes que nos habitam. Eis a chave: o sofrimento não tem a última palavra. As virtudes, dons de Deus cultivados com esforço, são mais fortes que qualquer dor. Elas nos tornam senhores de nós mesmos, mesmo em meio à tempestade. Reflexão. Santo Antão nos ensina que a alma virtuosa não é poupada da dor, mas é fortificada para enfrentá-la. O sofrimento é humano, mas a resposta a ele pode ser divina, quando brota das virtudes que habitam em nós. A razão verdadeira não foge da cruz, mas a carrega com fé, firmeza e gratidão. Terceira sentença. Os insensatos, esses, não têm isso em conta, pois não compreendem que todas as coisas acontecem tal como devem acontecer, para nosso bem, para que assim as virtudes brilhem e sejamos coroados por Deus. Essa fala de Santo Antão é uma advertência poderosa contra a superficialidade espiritual e uma exaltação da providência divina como caminho para a glória. Análise. Os insensatos. Santo Antão contrapõe os sábios aos insensatos. Os insensatos são aqueles que vivem sem discernimento, sem fé, sem visão espiritual. Eles julgam tudo pela aparência, pelo imediatismo, pela dor. Não têm isso em conta, ou seja, ignoram ou desprezam a verdade espiritual de que o sofrimento e as provações têm um propósito maior. Falta-lhes profundidade, humildade e confiança. Pois não compreendem que todas as coisas acontecem tal como devem acontecer. Santo Antão reafirma a soberania da providência divina. Nada é por acaso. Tudo, inclusive o sofrimento, está inserido num plano sábio e amoroso. Para nosso bem. Essa é a chave. Mesmo aquilo que nos fere pode nos curar. Deus permite provações não para nos destruir, mas para nos purificar, fortalecer e elevar. Para que assim as virtudes brilhem. As virtudes não se revelam na facilidade, mas na adversidade. É na dor que a paciência se manifesta, na perda que a fé se prova, na injustiça que a humildade resplandece. E sejamos coroados por Deus. A coroa é símbolo da vitória espiritual. Santo Antão nos lembra que a vida virtuosa, vivida com fé e gratidão, culmina na recompensa divina, não necessariamente terrena, mas eterna. Reflexão. Os insensatos veem o sofrimento como castigo, os sábios o veem como lapidação. A alma racional compreende que cada dor é uma oportunidade para a virtude brilhar. E ao perseverar com fé, ela se torna digna da coroa que Deus reserva aos que o amam.